paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar louvando a Deus pela oportunidade essa noite de estar ministrando a palavra de Deus, aonde vai ser memorado, aquilo que Cristo fez na cruz, o amor, a graça, a lembrança, a memória do que Cristo nos otorgou. Eu quero estar louvando a Deus pela vida do pastor Robson, pela vida da minha esposa Simone, a todos que aqui estão reunidos, intercedendo, que Deus possa estar abençoando. Quero estar louvando a Deus pela sua vida. Vamos estar agora ministrando uma palavra que vai estar aparelhada junto com a ceia do Senhor, aonde vai ser ministrada essa noite, uma palavra ao vivo para o povo de Deus, para todos aqueles que acreditam naquilo que Cristo nos deixou sobre essa terra. Sabemos nós que a ceia é a memória do amor de Deus com o seu povo na terra. Então, eu quero estar lendo aqui um capítulo, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, de número 26 ao versículo, capítulo 11, versículo de número 26, que está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis que é a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vês reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, e a fim de que não se reunite para juízo. Quando há demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. O apóstolo Paulo, ele vem disciplinando a igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio, que era uma igreja conhecida com a igreja do poder, uma igreja cheia do Espírito Santo, pessoas que eram liberadas dons espirituais da parte de Deus, igreja essa poderosa, mas que não tinham discernimento daquilo que era a palavra do Senhor. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele vem introduzir a palavra de Deus. A carta apostólica é uma carta doutrinária. O apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo Jesus, mas agora ele vai ser doutrinado pelo próprio Cristo Jesus. Para quê? Para que venha viver uma doutrina espiritual e levar para o povo a mensagem, o que é servir a Deus, o que é ser crente. Você vê que o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Cristo, mas ele agora vai padecer, e nesse padecimento ele vai ser doutrinado para que possa aprender a ser um cristão. Vê que o apóstolo Paulo, quando ele vai levar a mensagem do Evangelho, ele esquece todo o teu conhecimento, a tua sabedoria, e ele vai levar a Cristo. O que é Cristo? O que é viver Cristo? Ele vai dizer em Gálatas: pois não vivo mais eu, pois agora Cristo, ele vive em mim. O apóstolo Paulo agora ele vai levar todo o conhecimento do que é Cristo viver na vida de uma pessoa. É Cristo, é o amor, é a obediência, a simplicidade, a graça do Evangelho. Então esse texto, a qual nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo,
ele vai exortar a igreja de Corinto. Por quê? Porque eles se reuniam para poder cear. Só que nessa reunião, eles estavam todos, cada um vivendo o seu momento. Uns traziam pão, uns traziam vinho. E ali se separavam para poder comer e para poder ceiar. Todos se reuniam para cada um fazer a sua parte. E aquilo ali, aleluia, estava fora do controle. Porque ninguém estava sendo doutrinado pela palavra do Senhor. Uns traziam o seu pão, se alimentavam. Outros traziam o seu vinho e se embriagavam. E assim estava vivendo aquele povo, sem direção, sem uma doutrina, sem saber o que era, aleluia, ceiar pelo Senhor. Você vê que o próprio Cristo, quando ele chama a igreja e ele começa a doutrinar, porque Cristo, ele só vai falar em amor, Cristo, ele só vai fazer milagre. Mas quando ele pega o seu povo e que ele começa a doutrinar e apertar a sua igreja, falando que aquele que não comesse do seu pão e aquele que não bebesse do seu sangue, esse não teria parte contigo no céu. Cristo já estava falando, né, daquilo que ia ser lá na frente. Só que quando o povo começa a ouvir isso, o povo começa a se lamentar e a igreja começa a se esvaziar. Então o apóstolo Pedro, ele vai chegar diante do mestre e dizer: mestre, a igreja está esvaziando, todos estão indo embora, devagar, Senhor. Então Cristo, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, se você quiser ir com o povo, vai também, Pedro. Mas Pedro tenha certeza que Cristo, ele era a salvação e a vida eterna. Então ele vai dizer: mestre, para onde irei eu, que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. É bem verdade hoje que estamos vivendo um momento difícil dentro da casa do Senhor, aonde pessoas estão participando do corpo do Senhor de qualquer maneira. Pessoas que não conhecem doutrina, pessoas que não conhecem, aleluia, as cartas apostólicas. Paulo, ele vai doutrinar uma igreja para quê? Para poder chegar ao céu. Não é só aceitar Cristo, não é só entrar na frente da igreja, levantar a mão e dizer que aceitou Cristo, se você não é doutrinado pela palavra do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo vem ensinando às igrejas, porque pessoas conheciam Cristo, pessoas eram cheias do poder, pessoas tinham dom, mas não contradizia com os dons que ele tinha. Pessoas que tinham cheio do poder, mas viviam uma vida erroneamente. Eita glória! Viviam uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida de desobediência à sua liderança. Então o apóstolo Paulo, ele vem para poder jogar todo esse tipo de desordância, né, na casa do Senhor por terra. Então o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 11 a dizer, a ensinar o povo, porque tinha um povo que estava dentro da igreja, mas doente, pessoas enfermas, pessoas que estavam ceiando de qualquer maneira, pessoas que estavam pegando pão de qualquer maneira, pessoas que olhavam e diziam: vamos ceiar, só que o evangelho não é dessa forma. Às vezes tem pessoas que estão dentro do culto, dentro da igreja, e não são doutrinadas, vêm ceiar, vêm beber do vinho, achando que isso é uma brincadeira. Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Cristo, ele não morreu, não compadeceu em vão. Isso é a memória do corpo, daquilo que Cristo fez. Ele se entregou por mim e por você. Então quando nós ceiamos hoje para poder mostrar a morte de Cristo e saber e entender que essa morte, ela não foi em vão. Quando nós ceiamos, nós apresentamos que a morte de Cristo Jesus, ela veio com sinais para nossas vidas. Então hoje, eu quero te levar essa mensagem para quê? Talvez você que está aí agora e que está se preparando para ceiar. Existiam pessoas que estavam ceiando, mas com o coração com mágoa, pessoas com ódio um dos outros. Existem pessoas que estão dentro da igreja, que nem se falam, mas que na hora da ceia vão lá na frente, comem do pão. Para quê? Para quê? Para que você ceiar o corpo de Cristo? Para que você trazer um Cristo para dentro de você que ele ainda não existe? É necessário que Cristo venha nascer dentro de você. É necessário que a palavra do Senhor, ela venha jorrar dentro de você. Porque quando Cristo está na sua vida, você não tem o teu próximo como teu inimigo. Quando Cristo está na sua vida, você não tem, aleluia, o seu vizinho, a sua parentela como seu inimigo. A própria palavra do Senhor vai dizer que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós dizemos bem dizer com aqueles que falam mal de nós, né?
falar bem daqueles que querem ver o nosso mal, pois só assim será filho de meu Pai que está no céu. Hoje tem pessoas que se declaram filho, mas não tem comunhão com seu próximo. Hoje tem pessoas que se declaram filho, mas não falam com um líder, não falam com um irmão, e isso está fora, biblicamente, daquilo que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Então eu quero que nessa noite você venha olhar para você, porque o capítulo 11, do versículo 12, vai dizer o que? No capítulo 11, que o homem venha ele mesmo se examinar antes de ir à Santa Ceia, olhar para ele. Não é vergonha você chegar e dizer, hoje eu não vou ceiar. Não é vergonha você dizer, pastor, hoje eu não vou ceiar. Vergonha é você ir diante do altar do Deus vivo e ceiar, sabendo que Deus conhece o teu coração, sabendo que Deus conhece a sua vida. Vergonhoso não é para o homem, vergonhoso é você estar diante de um Deus que te conhece e você praticando coisas que ele já sabe que você não pode fazer. Então que essa noite você venha entender, que venha ceiar, mas com coração puro, com coração alegre, sabendo, não, sim, Cristo morreu por mim, e que hoje ele morreu por mim, eu vou ceiar hoje com coração, aleluia, em memória dele. Pega hoje essa ceia, mas pega com coração puro, com coração limpo. Não ceia de qualquer maneira, não coma pão de qualquer maneira, faça tudo com ordem e decência. É isso que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou, que as coisas venham a ser com ordem e decência. Então que nessa noite você venha prestar atenção, olhe para você. Se você hoje não tem uma boa comunhão com pessoas de dentro da tua igreja, para que você vai lá na frente ceiar? Quer fazer o melhor? Vai até ela, peça perdão, perdoa, desculpa. É melhor você jogar o que está para fora do que você trazer algo santo para dentro de você, porque as coisas do Senhor são tão santas, que não pode se corromper com coisas imundas. Então que nessa noite você possa entender, larga tudo o que impede você, aleluia, de chegar diante do Senhor. Se for para ceiar dessa forma, não ceia, meu santo. Fique em paz, fica tranquilo, porque é isso que vai agradar ao Senhor. Mas se você tem comunhão com seu irmão, se você está em paz com a igreja, se você tem Cristo dentro de você, você possa ceiar hoje, fazer parte desse corpo e dessa ceia. Porque existem pessoas que estão enfermas, doentes por causa disso. Que você possa receber essa mensagem.